Boa tarde pra nós, só fé, moral na voz. Bom, quem me acompanha aí, viu meu vídeo mais recente, eu fiz uma demonstração aí do VM 270 na lama. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Perdoe aí o tamanho do vídeo. Resumindo, eu fiz a demonstração, mas não mostrei o funcionamento do câmbio, né? Como vocês estão vendo aí, o iShift, o câmbio da Volvo. Esse aqui é o iShift. Ele tem esse Rzinho aqui, que é Ré, N neutro, automático e manual. Ele tem esse botãozinho aqui, que é potência ou economia. Quando você aperta aqui, ele tem potência ou economia. Vou ligar o painel aqui para vocês verem como é que aparece lá no painel. Olha lá. Esse Ezinho aqui é de economia. N neutro, N1 neutro 1, neutro 2. Neutro 1, neutro 2 é porque ele tem dois tipos de rotação em neutro, né? Dois tipos de rotação diferentes. Marcha lenta. O Ezinho, quando eu aperto nesse botão, ele entra o modo P, que é de potência. Quando eu aperto de novo, ele entra o módulo E, que é de economia. Esse Nzinho aqui, N1 e N2, ele, quando você coloca no N2, ele dá uma rotaçãozinha mais alta. Uma rotação leve, porém mais alta. Para encher um balão, né? Fazer algum serviço de pressão, para passar pressão para outro carro, porque ele tem uns engates no balãozinho ali, ele pode passar pressão para outro carro, né? Destravar uma roda, alguma coisa. Aí para você não dar muito excesso de giro, você pode usar esse Nzinho, ou também o piloto automático, né? Tanto faz. O piloto automático dele é aqui. E aqui a gente diminui a rotação e aumenta a rotação. Símbolozinho do piloto automático aqui. Esses botãozinhos aqui é para manipular o painel. Aqui você vê o horário, autonomia, quanto você já rodou, temperatura da caixa, temperatura do óleo, arla, pressão do óleo, temperatura ambiente, né? A média de consumo e as marchas, né? As marchas aqui, N, aparece aqui. Quando você coloca A, ela entra lá no automático. Quando você coloca M, ela entra no modo manual. A no automático e o N neutro. E mais na frente, a Ré. Ok? Bom, eu vou falar a forma que eu trabalho. Eu não sei se me ensinaram da forma correta ou não, mas até onde eu sei e tem funcionado bem. Graças a Deus nunca tive problema com câmbio devido à minha operação. Sempre funcionou bem. Com essa caixa eu trabalho assim. Quando eu tô em pista, no caso viajando, né? Pista livre, eu trabalho no modo automático. Deixo ele trabalhar por ele mesmo. Quando eu tô em estrada de chão ou lugares que tem muito quebra-mola, eu trabalho no modo manual. Por quê? Quando eu tô na estrada de chão ou então um lugar que tem muito quebra-mola, ele troca de marcha frequentemente.
Aí quando eu coloco no modo manual, ele não troca de marcha. Aí eu consigo controlar as marchas, entendeu? Consigo esticar se eu precisar e diminuir se eu precisar, né? Aí eu utilizo esse botãozinho aqui, ó. Que aqui o menos para eu descer uma marcha e o mais para eu subir, desenvolver a marcha. Esse daqui é para destravar. Eu aperto aqui, ele destrava. No modo automático e manual, não precisa. Mas se for para passar por neutro, eu tenho que destravar. Para ré também eu preciso destravar. Estrada de chão, quando tem muito buraco também, eu uso o modo manual. Para ele não ficar trocando de marcha toda hora. Eu faço isso para conservar, né, as peças da caixa, né, a funcional da caixa. E também para ajudar no consumo. Quem sabe aí, se você tiver um excesso de troca de marcha, né, de ficar trocando de marcha toda hora, você acaba tendo um consumo alto do carro, desnecessário. Entendeu? Mais uma coisa, ele tem um botãozinho aqui atrás, tá vendo? O Lzinho. Esse botão é um botão de emergência. Como é que funciona esse botão de emergência? Esse botão de emergência ele serve para se o veículo der um problema na caixa e ele não engrenar nenhuma marcha, travar, né, problema na embreagem, o que seja, qualquer problema de caixa, né? Ele lhe dá a opção de utilizar esse botãozinho e ele vai lhe dar 3 marchas, no caso, 3 opções de marcha, a ré e mais 2, né? Para você poder sair do prego, né? Desenvolver o carro um pouquinho, poder andar alguns quilômetros até encontrar o socorro, né? Um local de que você possa ter um socorro. Aí ele tem esse modo aqui. E o que mais que eu esqueci? E freio motor. Por que freio motor? Aqui é o freio motor, alerta, levantar, suspender o truque, o vidro, né? Ar-condicionado. Quando você aciona o freio motor, esse carro você tem que ter muito cuidado com o freio motor dele. E quando você aciona o freio motor, ele derruba uma marcha. Por exemplo, você está vindo lá de quinta, de sexta. Você ligar o freio motor, ele desce para quinta. Então, você tem que ter cuidado ao usar o freio motor desse carro, porque se você ligar o freio motor, ele vai derrubar uma marcha e desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Ele vai ficar toda hora derrubando marcha, subindo marcha, derrubando marcha, subindo marcha. Outra coisa que pode gerar consumo. Então, o ideal é usar o freio motor só em casos necessários, né? Descida de serra, né? Uma ladeira muito íngreme. Aí você deve utilizar o freio motor. Subida íngreme, também eu utilizo o modo manual, porque ele pode dar alta rotação e trocar a marcha desnecessário, né? Engolir caroço, falando no dito popular aí do chofer. Eu também uso o modo manual, uma ladeira, uma subida muito íngreme, né? Muito em pé, carregado. Eu boto uma primeira marcha, né? E boto o modo manual. Às vezes, quando você está subindo também, ele não troca de marcha. Às vezes a subida nem é muito íngreme e ele trava ali naquela marcha ali, ideal, e ele não troca, né? Ele dá aquela alta, mesmo ele tendo força, potência, né, giro para trocar a marcha, ele não troca. Por quê? Eu, pelo menos eu acho que eu tenho essa visão. O carro não está enxergando a ladeira, né? Ele sabe que está na ladeira porque tem o módulo lá atrás e pela força que o carro está fazendo para vencer o topo, ele sabe que é uma ladeira. Mas ele não sabe
como é a ladeira, né? Se é muito alta, se é baixa, como é, né? Se é íngreme demais. Aí o que acontece? Às vezes você tem que trocar de marcha. Porque às vezes ele tá de primeira e ele pode subir a ladeira de terceira ou de quarta, né? No exemplo, né? Falando. Ele pode subir a ladeira de terceira ou de quarta. Aí você troca de marcha. Para ele não dar uma rotação muito alta e aumentar o consumo. Aí você consegue segurar uma rotação baixa e não ter um alto consumo, né? No veículo. Entenderam? Beleza. Tá ótimo para o vídeo não ficar tão longo igual o outro. Vou resumir por aqui. Mas é um prazer, né, ajudar vocês aí. Quem tiver suas dúvidas. Se quiser colocar nos comentários aí alguma dúvida, pode falar comigo. Eu estou aqui ao seu dispor para ajudar. Um forte abraço a todos aí. Fique com Deus. Tudo de bom.